Ceará venceu o São Paulo no Morumbi por 1-0 e chegou aos 31 pontos do Campeonato Brasileiro. O time começa a ganhar cada vez mais tranquilidade na luta contra o rebaixamento e pode sonhar um pouco mais alto, talvez com uma vaga na Sul-Americana do ano que vem. E de parte do São Paulo, o que está faltando? Por que o São Paulo não conseguiu passar pela LDU na Libertadores e nem vencer hoje? Está faltando jogador. Mas o que isso quer dizer? A gente vai conversar mais sobre essas coisas. Primeiro, valorizar o trabalho do Ceará, mérito do Ceará pela vitória. É uma equipe que teve uma defesa muito bem montada contra o São Paulo, e especialmente para prejudicar o jogo dos meio-campistas do São Paulo. O São Paulo joga num esquema com 3 zagueiros, desde que o Crespo chegou, é o esquema característico dele, e teve jogos onde deu mais certo, jogos onde dá isso natural, né? Jogos onde não dá tão certo. E no jogo de hoje, o Ceará optou por deixar mais espaço para os zagueiros do São Paulo, em troca de uma marcação mais forte nos volantes. E deu muito certo. O São Paulo teve grandes dificuldades em criar possibilidades de gol, teve uma bola no travessão no primeiro tempo no chute desviado, e fora isso, sim, não me recordo de chances reais de gol. O Ceará, além do gol, teve uma oportunidade no final com o Pedro Raul, que eu não entendi porque ele não avançou e finalizou, ele esperou para tentar dar um corte para a esquerda, enfim, acabou ganhando o jogo mesmo assim, não fez falta. E o Ceará, quando roubou a bola, buscou o contra-ataque, não criou muitas chances, também tem as suas dificuldades, mas foi uma equipe que mereceu vencer o jogo pela eficiência da estratégia que montou. O São Paulo, por sua vez, tá faltando jogador, e o que eu quero dizer com isso? Não é quantidade de jogador. Tá faltando aquele jogador que ganha o jogo, às vezes sozinho, entre aspas, né? Sempre é um trabalho em equipe e tal, mas que tem aquele lance decisivo. O São Paulo contra a LDU, nos 2 confrontos, teve mais chances claras, muito mais chances claras que a LDU. E não fez nenhum gol no confronto. E foi eliminado com placar de 3-0 no agregado. Por quê? Porque o São Paulo não teve o jogador que decide. O São Paulo tem, ao meu ver, 2 jogadores que podem mudar a história do jogo com a sua qualidade bem acima da média. Lucas e Oscar. Além do Marcos Antônio também, que eu acho muito bom jogador. O Lucas está voltando agora, o Oscar não está jogando, teve uma lesão nas costas, né, na coluna. E o São Paulo está assistindo muita falta, porque vira um time previsível e comum. E quando tem confrontos entre times previsíveis e comuns, aquele que a sua estratégia encaixar melhor naquele dia, naquele jogo, vai vencer. E foi o caso do Ceará hoje. O São Paulo precisa recuperar esses jogadores. O São Paulo vive um momento complicado como clube, né? Um time com uma dívida muito alta, com uma situação complicada para administrar, né? Isso também afeta a perspectiva para o ano que vem, porque tem muitas contas para pagar. E, assim, não sei como vai ser esse futuro próximo do São Paulo. A situação não é boa, eu acho que o Crespo é um bom treinador. O São Paulo precisa recuperar Lucas e Oscar urgente, além dos outros jogadores que estão machucados, mas esses 2 precisam estar 100% quanto antes, porque o São Paulo é dependente desses jogadores. São jogadores com uma qualidade que poucos times no Brasil têm, mas que não tem como tu ter vários desses jogadores muito acima da média. Ninguém tem dinheiro para isso, então o São Paulo ficar sem os 2 prejudica bastante. E o Ceará fazendo um bom trabalho com poucos recursos, comparado com grandes clubes do futebol brasileiro. Uma campanha muito forte, sobretudo como mandante, e agora conseguiu também uma vitória fora de casa, deve fazer um resto de campeonato brasileiro tranquilo. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Valeu!